Bem, que texto nós vamos ler então? Marcos capítulo 6, versículo 19 ao 26. Esse texto não está projetado. Vamos ler então. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 19 ao 26. Encontraram? Amém? Ainda não. Esse silêncio significa não. Agora, encontraram sim ou não? Ok, então vamos ler a palavra de Deus, do versículo 19 ao 26. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Vamos então olhar na história desse governador, de Herodes, olhar nessa história bíblica, independente do personagem, é palavra de Deus. E pensando aqui nesse tema, lembre-se quem você é, lembre-se de quem você é. Para pensar nisso, então, eu vou trazer algumas perguntas para a gente refletir, vou deixar em perguntas. Olhando para esse texto, aprendendo com esse texto. A primeira pergunta que eu trago é: quais são os seus valores, ou os nossos valores morais? Quais são os seus valores morais? Pode passar aí. No contexto filosófico, ética e moral são duas coisas distintas. A gente fala de qual é a ética e a moral. A ética é, na verdade, o estudo, dos valores morais. E a moral é o conjunto de regras. Ok? Então, a ética é o estudo a respeito dos valores morais de algum grupo. E a moral, esse conjunto de regras, por exemplo, o que é certo e o que é errado, a gente já traz na nossa cultura, no nosso ser, na nossa sociedade, aquilo que é certo e aquilo que é errado, a gente sabe, ok? Então, essa moral. Quais são, então, esses valores morais? Qual é o seu conjunto de regras? O que é que você acha certo, o que é que você acha errado, e assim por diante. Nós vemos aqui, no capítulo 6, versículo 20, está ali, que Herodes temia e protegia João. João aqui, João Batista. Herodes temia e protegia João. No capítulo 6, lá atrás, no versículo 14, tem esse texto aí também, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Então, Herodes ouviu falar do nome de Jesus, porque a fama de Jesus estava crescendo. Jesus estava pregando o evangelho, Jesus estava curando, cumprindo a sua missão, e a fama dele estava crescendo. Herodes, então, ouve falar de Jesus, e muitas pessoas estavam achando que era João Batista, que já havia sido morto, por Herodes. Estavam achando que havia sido João Batista ressuscitado. Ele temia tanto João Batista que ele achou então que poderia ser ele. Olha, ele cria no poder de Deus na vida de João Batista. Olha os valores dele. E aí no versículo 16 e 18 diz: mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Olha só como ele temia João. Ele mandou matar, mas ele falou: o homem tem poder de Deus, ele ressuscitou, e agora o que é que eu vou fazer? João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão.
Então, veja só no texto os valores morais aqui de Herodes. Ele pensa então que é João, que havia ressuscitado. Então você vê como ele temia a ação de Deus, né, na vida do profeta João Batista. Mostra então o quanto ele é temido, mesmo João apontando o seu erro, porque João era daqueles pregador de rua que fica na praça, né? Conserta a tua vida, porque amanhã Jesus está voltando. Aqueles pregador com a barbona, não pode não, na verdade, eles ficam com aquelas biblionas de expulsar demônios assim, grandão, nas praças. João era desse tipo meio diferente, ele não era desse tipo nosso aqui, ele não estaria no templo, ele estaria nas ruas. E João ia lá e falava na lata, não é permitido o que você estava fazendo. João estava protestando, confrontando Herodes o tempo inteiro, mesmo assim sendo confrontado, Herodes, o governador, olha o negócio, olha a autoridade do cara. O governador ali da Galileia temia e protegia esse profeta que o confrontava. Ok? Vamos vendo então os valores dele. E o que é que estava acontecendo, gente? Versículo 19 do mesmo texto, diz: assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Versículo 20, porque ele não podia fazer isso, porque Herodes temia João e o protegia. Então, a mulher do governador queria o quê? Odiava João e queria matá-lo. Qual o valor moral de Herodes? Ele temia e protegia o profeta João Batista, mesmo ele confrontando, falando a verdade, e uma verdade dura, porque confrontava o seu pecado, o seu erro, porque ele estava casado com a mulher do seu irmão. Então o que acontece? O Herodes, que estava ali protegendo, temendo e protegendo o profeta João, agora começa a abandonar os seus valores morais. Ele temia e protegia o profeta João, mas agora ele estava mandando matá-lo. Nós vamos ver mais na história, mas antes de continuar, eu já começo fazendo algumas perguntas de aplicação para nós. Quais são os nossos valores morais? Quais têm sido? O que a gente aprendeu lá no berço, às vezes da nossa família, lá no berço da nossa fé, quando a gente se converteu? O valor da palavra de Deus, temia a palavra de Deus, protegia a palavra de Deus. A gente lia a Bíblia, você lembra? E saía marcando, riscando, esse texto aqui é lindo, aí começava a grifar. Eu grifei tanto as minhas Bíblias que ficaram tudo riscadas, que não dá nem para ler mais. Hoje eu não faço mais dessa forma, eu marco em outro lugar para não riscar o texto, que a gente acaba perdendo. A gente grifava texto por texto. Eu tinha uma prática que eu fui ensinado a fazer isso, de memorizar os versículos. A pastora Marluce pegava os adolescentes lá, os jovens, você tem que aprender a palavra de Deus. Ela era tipo, se ela estiver ouvindo, ela era tipo João Batista, né? Ela falava duro com a gente. E eu obedecia, eu aprendia aquilo, e pegava a palavra de Deus e começava a estudar e ler a palavra, e querer decorar, memorizar a palavra de Deus. Quais são os nossos valores morais? Quando você se converteu, aquele fogo, vou ganhar o mundo para Jesus. Regis estava falando aqui, não, o missionário vai. Porque tem uma chama ali dentro. Estão comigo, gente? Amém? Quais são os seus valores morais? Ok. Será que nós temos perdido alguns desses valores? Por exemplo, tinha coisas que a gente achava errado. Tinha coisas que a gente não abria mão. E agora a gente começa a acostumar. A gente falou também do vir ao culto presencial ali. Eu não estou nem usando essa palavra mais, né? Esse negócio fica... Mas olha só, a gente não perdia um culto. Aí agora vai ficando... Eu sei, gente, eu sei. Não fica assim, às vezes tem a correria. Eu sei que tem casos que não pode, é cada um se examinar. Mas eu estou falando aqui do geral. De observar, de examinar a si mesmo. Será mesmo que esse é o meu valor? Foi isso que eu aprendi? Pessoas que cresceram na família cristã, que recebeu da palavra de Deus. Quais são os seus valores? Será que a gente tem deixado alguns deles? Amém, gente? Estão comigo? Podemos continuar? Anota aí, então, para a gente refletir nessa noite. Quais são nossos valores morais?